Esse é o meu servo Jó, Deus falando com o Jó. Falando com o capeta, que é o outro da voz que vocês estão falando aí, falou com ele assim aqui, ó. Esse aí é o meu servo Jó. Eu deixo você tocar nele. Né? E diz assim, ele é temente, é uma pessoa íntegra. Então, é alguém que teve o testemunho da parte de Deus. Então, nós estamos começando a pegar aqui algumas coisas que podem nos ajudar a identificar quando é Deus que está falando. Está no ar. Mais um programa da série a série. Estude, meu irmão. Muito bom. Muito obrigado a todos aí que estão aguardando a gente, né, até esse último momentinho aí. Muito obrigado para você também que vai assistir ainda, né? E como nós já fala, para você que já é de casa, compartilhe, deixa o joinha aí para poder ajudar, né, a gente, nosso canal, e tá só crescendo, graças a Deus. Muito bom, já estamos chegando a quase 180 já. Ó. Muito bom. É isso aí, galera. Tá Não subindo. deixa de dar um joinha não, de comentar, de perguntar. Vamos fazer subir para muitas pessoas assistirem a gente, né, Paulo? É, lógico. Toda vez que a gente compartilha, a gente está compartilhando a palavra de Deus, né? Isso aí já é contribuir pro reino, né? Quando a gente faz isso. E hoje aqui com a gente aqui, convidado aqui, Luiz de Barros, nosso grande amigo aqui que visita a gente. Hoje está do lado de cá, né? Do lado de cá das câmeras. Muito obrigado por participar. Vamos aqui no negócio de bastidores aqui. Eu prometo que eu tinha te mandado correto o tema, não? Bom, pra mim, que você me falou um tema totalmente diferente do que está aqui, mas acho que aqui vai sair alguma coisa assim. Não, muito bom. E como sempre aqui também, né, no comando das atividades, nosso pastor Marcos. Nosso CEO. Nosso CEO. Oh, Senhor. A nova geração. Nosso CEO. No comando da nave, nosso CEO. Pensei que você que ia fazer isso, eu não ela. Eu vou dar o significado para vocês do que é CEO. CEO significa aquele cara que acabou de cear, entendeu? Comi, tô aí na área. Tá vendo? Esse cara é fera, você não pega todas mesmo. Isso aí. A gente levanta e ele corta mesmo. Eu esperava que isso vinha de você, mas não dela. Então acho que ela também veio. Nós estamos conectados. Aqui. E é E o isso aí, tema de hoje, pessoal. Paulo? Nosso tema de hoje é como saber quando é Deus falando comigo. Com Algo forte. Comigo, conosco, com todos nós. Com todos nós. E é como o pastor comentou agorinha, é um tema bastante importante, né? Que a gente tá perdendo essa conectividade com Deus, né? E às vezes a gente não tá conseguindo assimilar direito quando é Deus falando com a gente, quando é as emoções do nosso próprio coração, né? Então, vamos pra bem gente. forte. Vamos dividir em 3, assim, então. Uhum. Deus ama se relacionar com a gente, né? E a gente tem 3 vozes, né? Vamos pôr assim, vozes. A voz da nossa mente, que são as nossas emoções, as nossas feridas, nosso egoísmo, nossos pecados. A voz do inimigo, né? E tem aquela coisa também que é como se diz, o fone, nossos fones, né? Porque a gente, é como se quando a gente tá de fone, a gente não escuta nada que tá ao nosso redor e tal. Então, o que eu, tipo assim, eu quero ilustrar com o fone? Que é o que nos impede de ouvir Deus. É tudo que nos distrai, celular, televisão, as pessoas que nos afastam, né? Mas você estava no 1, 2 e o 3. E o 3. O 3 é o quê? É essa parte de que, além dessas duas, tem os nós, tipo assim, nós deixamos que pessoas interfira, que tira a nossa atenção, a gente fica muito no celular, a gente fica muito... Porque para você ter uma comunhão com Deus, primeira coisa que você tem que ter... Mas essa parte 3 não estaria na primeira? Você falou que são nossas emoções, nossos pecados, só que isso é uma atitude errada da parte da gente, não? Mas eu pensei que você ia vir com o 3 logo a nossa voz, voz do inimigo e a voz de Deus. Mas a nossa voz, ela entra aqui nas nossas emoções. Sim. Né? E essa terceira prática que você está citando, esse negócio de ficar botando o fone de né? ouvido, quando a gente põe o fone de ouvido, a gente ouve a própria voz. Também. Na realidade,
É isso. Mas tudo bem, vamos lá, vamos nessa. Mas também a gente distrai, igual hoje a gente perde muito tempo assistindo séries, perde muito tempo navegando aqui, né, na internet. Aí seria vendo... quais são os empecilhos para ouvir a voz. Também. Isso aí seria um dos empecilhos. Uma das coisas também. Né? Perfeito. Vamos embora. Toca para frente que é por aí. Muito bom. Não, a gente já pode começar por essa aí, dessas questões do... Porque acho que eu comentei agora sobre a questão do Provérbios, né, 27, 21, e ele vai muito ao encontro dessa questão aí do que ela falou das vozes lá dentro, né? Por exemplo, lá ele fala que nós somos provados pelos nossos louvores, né? Lê. Em Provérbios, eu tô agora aqui na minha digital. E muitas das vezes tem muitos ruídos mentais na gente que aí nos impedem, no caso, de estar ouvindo essa voz de Deus, né? Que é igual o que a Carol comentou, as vozes que ficam na nossa mente, que impede a gente de colaborar, às vezes, no ministério, de colaborar, às vezes, em casa, de colaborar... Provérbios 27, 21. Isso. Como o crisal prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Justamente. E muitas das vezes a gente... Então não é quando a gente tá mal que a gente é provado. Porque quando tá mal, até o ateu acredita em Deus, até o ateu, né, quer estar próximo de Deus. Mas quando a gente tá bem, quando a gente é elogiado, quando a gente é parabenizado por alguma coisa, que a pessoa, o ego cresce, fica aquela coisa lá em cima. Acho que vai muito nessa parte onde você falou das conversas mentais que nos atrapalham a poder. Essa é uma das vozes. Agora eu entendi o contexto do que você está querendo colocar, o que o texto de Provérbios está dizendo. Eu acho que aí ele entra na questão de uma das vozes. Ou seja, realmente, como o crisol prova a prata, né? O fogo prova o ouro. Realmente, quando alguém recebe um elogio, é uma voz que está vindo na direção dele. Aí tem que vir a pergunta, se hoje o tema quando é que a gente vai saber que Deus está falando com a gente, é bom considerar. Deus faz elogios? Deus elogia a gente? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Através das outras pessoas. Não, você tem algum exemplo bíblico para me dar quando Deus elogiou alguém? Bíblico. O próprio Jesus, ele elogia. Esse é meu filho amado, em quem eu compadeço, né? É isso que a gente precisa ir. É nessa direção. É isso que você perguntou, né? É isso aí. E da boca de Jesus sai elogios, sim, né, para João Batista. Não, se você for olhar a Bíblia, tem várias. Sim, exatamente. Esse é o meu servo Jó, Deus falando com o Jó. Falando com o capeta, que é o outro da voz que vocês estão falando aí, falando com ele assim aqui, ó. Esse aí é o meu servo Jó. Eu deixo você tocar nele. Né? E diz assim, ele é temente, é uma pessoa íntegra. Então, alguém teve o testemunho da parte de Deus. Então, nós estamos começando a pegar aqui algumas coisas que podem nos ajudar a identificar quando é Deus que está falando. Né? E, inclusive, isso é muito importante considerar, porque se tem uma necessidade básica do ser humano, que começa na infância, a mais tenra infância, é essa. É a necessidade de elogio, sentido de significado. Quando a pessoa não recebe elogio, de forma alguma, ela tem uma necessidade dela que não está sendo atendida. Básica, como existência. É como o elogio, como confirmação daquilo que ela é. Não como, eu diria, quando a pessoa fica fazendo, como se diz, carícias, e quando a pessoa fica fazendo floreios para cima de alguém, para dar a impressão, para fazer com que essa pessoa pense que ela é aquilo que não é. Aí tá, nós estamos na diferença. Eu acho que aqui nós podemos pontuar a primeira coisa que identifica quando é Deus que está falando. Certo. Quando Deus nos dirige um elogio, quando o elogio vem na nossa direção, se ele nos leva à consciência do que nós realmente somos,
é de Deus. Quando ele nos leva para a ilusão, quando ele nos leva para poder, quando ele nos leva para o orgulho, não tem nada a ver com Deus. Você quer ver um outro exemplo disso, clássico? O mundo das trevas, que é uma das vozes que a Carol listou, que a gente deve falar aqui agora também para a gente identificar, porque eu acho que a melhor coisa para você ter facilidade de identificar a voz do inimigo é você identificar primeiro a voz de Deus. Que tem gente que estuda a voz do inimigo, acostuma-se com aquilo e acaba passando por voz de Deus. Então, se você estuda a voz de Deus, você vai perceber claramente a diferença entre a voz de Deus e a voz do inimigo. E depois eu acho que o Senhor Jesus, próprio daqui, né, foi interpelado. O IMCast tem esse propósito, fazer a aplicação real. E quando a gente faz a aplicação real das Escrituras, para mim é o melhor caminho para nós descobrirmos o que de fato ela é. Sim. Porque ela fala de nós. E aí você vai pegar todos esses pontos e questionamentos e vai ter uma certa dificuldade de contestá-la, porque ela conta a nossa história sem esconder nada. Não há nada de oculto. Não, a Bíblia tem coisas ocultas, tem mistérios. Não. O que está nela foi deixado para que nós tivéssemos acesso. Claro, é necessário haver interpretação, é necessário haver o que se chama de exegese, que é a explicação desta interpretação, né? E para isso tem princípios. E hoje em dia, quem ignora o que a Bíblia é, será que alguém que ignora até mesmo o que a Bíblia é capaz de ignorar os princípios que devem ser utilizados para interpretá-la? Se já ignora a Bíblia, que dirá os princípios? E regras de interpretação, elas estão disponíveis não só para textos bíblicos, mas para qualquer um outro. Sim, nós temos uma matéria básica que diz interpretação de texto. Como é que é a base para se interpretar texto? E tem muita gente que não sabe isso. Inclusive, os católicos têm uma interpretação diferente de algumas coisas do que os protestantes. Né, e isso não altera o conteúdo. O conteúdo original, ele não é alterado por interpretações. Então, o fato de nós termos hoje uma vertente, ou várias vertentes de interpretação, que geraram também várias denominações, que geraram seitas, que geraram erros históricos terríveis, perseguições, mortes em nome de Deus. O fato de tudo isso ter acontecido não tira a veracidade, a originalidade daquilo que foi deixado. Tá, eu entendo, não tira, mas quando você fala assim que, igual ela falou, né, que a Igreja Católica pega, acho que 7... Parece que tem 7 livros a mais. Isso. E 2 foram... Pedro não é... Daniel e Esther. Foram aumentados, foram né? aumentados. Aí fala assim que não vai acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula. Como que... Tá vendo? Aí é que está o ponto. Quando você pega essa frase... Opa, tá acontecendo um acidente aí. Ao vivo é assim. Seja, na realidade, olha só, isso é muito interessante porque se você pegar a referência bíblica, por exemplo, lá no Apocalipse, no finalzinho, o último verso do Apocalipse, abre aí, porque é fácil de abrir. Né? Abre, qual que é o último verso do Apocalipse? É porque igual a Carol comentou, os últimos versos. Igual eu procurei, porque realmente, igual eu vi o rapaz falando, um texto fora de contexto gera pretexto. Então, é pretexto, nem gera, ele é. Então, assim, é legal o que a Carol comentou aí, porque quando a gente começa a aprofundar a mais, assim, nos estudos da Bíblia, a gente vai vendo coisas que não são ensinadas na igreja, que não são ensinadas dentro das igrejas. Quando você aproxima de um estudo teórico sobre a Bíblia, que você começa a estudar bastante teologia, que você começa a ver, você vê que o estudo lá, o ensino dentro é bem diferente. Eu acho que isso que traz uma certa confusão na cabeça das pessoas e um certo distanciamento de pensar assim, na igreja prega uma coisa, mas quando eu começo a estudar as escrituras e ver, lá parece que tem outra coisa, quer me dizer outras coisas. Então, assim, é bem interessante onde a Carol vai abordar agora, que ela vai falar que... A graça do Senhor Jesus
seja com todos, não, essa Não, parte. esse é o último. É um pouquinho dos antes. É a conclusão do livro, né? Exato, É, é. exato. Diga lá. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Uhum. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, essa é uma Hoje o advertência. nosso Alguns tema dizem, tem um olha, tema um isso é uma pouco assim, advertência. pegado, né? Tempos de tribulações. Será que estamos vivendo tempos de tribulações? O que seria tribulação? Tribulação. Nós separamos aqui o que significa tribulação na Bíblia, que é o que interessa pra gente, né? Tribulação é o substantivo feminino, evento ou situação aborrecida, desagradável. Aflição, tormento, adversidade. A tribulação passou por numerosas tribulações. Sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou um desgosto. Dor, infelicidade, amargura. E que tanto de coisa ruim que vem aqui nesse caminhão, né? Porque, vou falar pra você, que não tá fácil não. Tá complicado. E pra iniciar aqui o podcast com o pé direito, separei um versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 16. Só uma ressalva. Sim. Se você falar só do pé direito, você pode estar excluindo os canhotos. Não pode. Pra quem é canhoto, começa com o pé esquerdo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fica a dica. Amém. Amém. E aí, pastor, o que você pode nos dizer nos dias de hoje? Como que nós vamos enfrentar essas tribulações visíveis e as não visíveis? Não, queridos, na realidade, quando foi proposto o tema, e foi proposto anteriormente, bem anteriormente, nós fizemos até tem uma lista que a gente está tentando seguir, né? Eu, assim, vi que a gente estava propondo algo bem atual, né? Só que, justamente nessa semana, nós começamos a viver alguns momentos que chegam assim a trazer boas ilustrações reais daquilo que eu acho que precede a tribulação. Porque ao ler a definição, vocês viram que trata-se de algo que de fato traz angústia, né? Não é uma expectativa de angústia. Não é uma preocupação simples. É algo real, né? É algo que já está consumindo, que já está prejudicando pessoas, né? E eu começo a perceber que a tribulação, ela, como todas as coisas, elas têm as suas características básicas, iniciais. E dores, como está na descrição que você fez, trazem o sinal de que tribulação está querendo se instaurar. Normalmente, o que a gente faz para minimizar as dores? A gente toma remédio, um analgésico. Então, o que eu percebo hoje é que as dores começaram a acontecer, já começaram. Para mim, vivemos hoje o tempo que eu chamaria de o princípio das dores, fazendo eco ao que a Escritura já chamou, nas palavras do próprio Senhor Jesus.
quando ele disse que determinados tempos que ele descreveu não seriam ainda o fim, né? Mas dores que viriam sobre a humanidade. E a intensificação dessas dores traria total tribulação, a ponto de que deveria haver uma intervenção sobrenatural de Deus para evitar que as pessoas pereçam. Então, a tribulação aqui, dá para acrescentar nessa definição, que é algo que tem como fim destruir-nos, prejudicar-nos na nossa vida, matar, apagar, excluir, perder, fazer perder. Então, é muito bom a gente ter consciência disso, é bom analisar os fatos que estão acontecendo, localizá-los na Escritura, principalmente na profecia. Está prevista, isso está previsto há muitos anos. Existem algumas discussões em torno do fato de que momentos de grande tribulação já passaram, já deixaram de acontecer, depois voltaram. E nós, então, precisamos definir quando é que isso de fato vai acontecer. E tem vários fatores nas Escrituras que podem nos ajudar nisso. Agora, na minha concepção, nós estamos vivendo o princípio de dores, ou seja, o prelúdio de grande tribulação. Certo, top. Muita evidência. Topzera, Paulo? Muita evidência. É porque se tiver na hora dele chegar, vai ser isso mesmo. Né? O assunto. Não, tem gente que vai... Olha, isso é muito importante que ele acabou de dizer. Se vir é só tem gente benção. que, ao dizer assim... Você olha, é pré ou pós? eu sou... Pré ou pós? No É, sentido- Tribulacionista. Ou pós? Não, eu Você sou acredita pós. que a igreja Pós. ela vai Pós ser tribulação. retirada antes da tribulação ou depois? Pós. E poderia até E ficar por um que pouquinho no pós? mid, ou ficar no mid, porque se eu for olhar o texto que diz que o Senhor abreviaria aqueles dias por causa dos escolhidos, né? E se eu acho que Deus me escolheu, Sim. né? Então eu creio que pode abreviar no meio do caminho. Eu posso de repente me surpreender quando ela tá vendo, meu filho. Te tirei na metade do negócio. Mas então você acha que ele vai vir 2 vezes? Não. Ah, tá. Ele vai vir, pode vir pra mim. Unicamente pra mim. Isso que o senhor tá dizendo? Não, é porque é isso que eu queria chamar a atenção, porque o Paulo acabou de falar uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração. Se eu digo assim, olha, amanhã vai começar uma tribulação terrível aqui na Holanda. Para uns vai ser motivo de desespero e correria, para os outros ele vai falar topzera. Por quê? Olha o que está por trás desse topzera. Aí vocês falam, o que é isso? Topzera, ele já explicou. Porque eu sei que a tribulação é um sinal Sim, da vinda do Senhor. Deus ajuda que na hora que o trem estiver pegando fogo mesmo, nós esteja achando top ainda. Não, mas ele não exige, tá, gente? Não? Não existe. Eu falo assim. Pessoas assim, no caso. Mas na questão de... Voltando ao assunto que a gente estava falando de Jesus, ele precisou se esvaziar para poder se fazer homem. Sim. Certo? E ali, na questão dessas personalidades, cada um ali tem a sua personalidade diferente, mesmo sendo um Deus só? Sim. Por quê? Para aquela reunião, você tem que voltar sempre lá. Naquela reunião do Façamos, cada um tem um papel. Certo. E Jesus se submeteu ao Pai. Então, olha, eu vou cumprir o que o meu Pai me mandou. Uhum. Então, isso é ou não é uma personalidade? E eu falar assim, olha, olha, meu Pai falou, eu sou Deus. Sim. Eu sou igual a ele. Só que eu vou obedecer a ele. Eu sei que vai acontecer. Eu sei o que vai Tá acontecer. por vir. Aí tem o pessoal que é contra vai usar aquele texto quando os discípulos perguntam para Jesus, e aí, quando vai ser a hora? Quando é que vai... E Jesus fala assim, não, mas a gente não cabe a nós saber. Dando a entender que ele não sabia. E ele Sim. pode até não ter sabido mesmo. Né? Por quê? Porque ele tinha um princípio maior, uma missão maior, era executar, seja hoje, seja amanhã, seja... Eu vou executar a vontade do meu Pai. A gente vê Sim. o rosto de Deus, alguma coisa assim, ele fala assim, você está comigo há tanto tempo e você não me viu. Exatamente.
Então, isso é que esse é o ponto de você entender a Trindade. É quando Jesus fala assim, olha, eu e o Pai sou um. Você vê a mim, você vê o Pai. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Exatamente. Então, há esse relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo. E é um Deus só. O nosso relacionamento é com um Deus só. Uhum. E Deus tem nome. É Jesus. Certo. É Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia é clara com isso. Quando a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. Quando a gente ora, a gente ora pelo Espírito. Entendeu? No caso, a gente ora pelo Espírito e pela evolução do Espírito, assim, pela evolução do Espírito Santo na gente. Sim, porque a Bíblia é clara quando diz que quando Jesus sobe, ele fala, eu vou deixar vocês o Consolador. Certo. É ele que vai agora fazer a obra que eu executei. Eu executei, né? Então, agora o Pai vai ver vocês através de mim com a ação do Espírito Santo, porque quando nós pecamos, é o Espírito Santo que chora com choro com Certo. inexprimíveis, a Bíblia diz. Intercedendo pela gente. Exatamente. Ele tá ali dentro de você. Olha, Por que é igual você vê muitas passagens que fala, peça em meu nome que ele te ouvirá. Igual antes de Jesus morrer, os 70 volta e fala assim, Senhor, só de pronunciar o seu nome, eles fogem. Sim. Isso, se não fosse o Deus, por que iam obedecer só da pronúncia do nome de Jesus? Também é bem claro isso. Também. Sim. Outro texto aqui, ó, que quando você lê, você tem que levantar e aplaudir, é Colossenses 1,13. Vamos ler esse texto. Esse aqui é maravilhoso, gente. Colossenses. Magnífico. Tinha que ser decorado esse texto. Sim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele está falando sobre Cristo, sobre Jesus. E aí fala assim, este Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele quem? Está falando de Jesus. Sim. Nele quem? Nele Jesus, nele Deus, nele Pai, Filho e Espírito Santo, mas nele Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele resistisse toda a plenitude. O Pai falou assim, ó, é você, meu filho. Quando a pomba desceu, é você, meu filho amado, é você que eu estou aqui, olha, eu estou com a palavra aqui que o texto diz, olha, eu te escolhi, é você que eu quero que você vai resolver. E o filho fala assim prontamente, pai, eu estou aqui, então é para obedecer, é para fazer esse projeto todo, é para resolver isso, é para eu ir lá, para eu morrer. É isso, então eu vou. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento pela vossa obra maligna, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Top. Que magnífico texto. Aqui, se a Bíblia fosse só esse texto, meu irmão, aqui é a base de tudo. Certo. Aprove a Deus, então Deus houve uma aceitação, olha, ao projeto, nós criamos, então pecou, ok, não nos pegou desprevenido, meu Deus, não, pecou, a gente tem uma solução, olha, é você, né, Jesus, então eu vou.
E quando eu for, eu vou fazer o projeto de redenção, eu vou na cruz, eu vou morrer por aquele povo. Vou salvar aquele povo, eu vou subir, porque meu lugar não é aqui. Eu sou Deus, vou continuar sendo Deus. Eu vou subir e aí a gente deixa o Espírito Santo. Os três prontamente é isso. Sim. Yes, sir. Sentar. Tem gente, eu fico revoltado quando tem gente que fala assim, eu fui no culto e não saí alimentado. Meu irmão, não fala isso. Você não foi ao culto. Você não foi. A palavra de Deus não volta vazia. E sabe o que a palavra diz? Fala, mas dá um tapa assim, com 5 dedos. Fala assim, você não tem comida em casa, não? Receba. Você não tem comida em casa, é boa. Você não tem comida em casa, não? É porque Quem disse pra você que você vai buscar alimento na igreja? É, que tem gente que chega assim, o que tem pra mim hoje? Você vem na igreja um dia na semana. O que você tá fazendo com os outros 6? Você só come no sábado? Então você só almoça e janta no sábado? O que você tem feito nos seus momentos de oração? Ou você não tem? Não tem. O que você tem lido em casa ou você não tem lido? Então, pensa, quando você fala assim, eu não fui na igreja, não fui alimentado, a tapa na cara é essa, se você não tem comida em casa, não. Tenha comida em casa, porque se você for na igreja, você não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar com comunhão. Você vai fazer o irmão, abraçar o irmão, falar como é que você tá. O irmão você não vê a semana toda. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, você só vê no sábado? Então o problema não está no culto. Ele só se manifesta na igreja, né? Então o problema não está no culto. O problema está nisso. Então é isso. Por quê? Por que as pessoas não têm sede de aprender, de ir atrás, porque querem tudo fácil. Querem chegar aqui e o pastor já tá tudo pronto, né? Já dá a marmita. Eu vou na igreja buscar a marmita. E quando a marmita não me agrada, não tem a picanha, não tem. Eu não fui alimentado. Não, meu irmão, o que você tem feito na casa? A sua Bíblia tem sido aberta em casa? Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado? Antes do trabalho, você tem se alimentado em casa? Aí fica fácil. Atenção, na nossa alimentação, fica fácil você entender a verdade. Você quer entender? Não, você está em casa, pega a Bíblia e vai ler. Esses textos aí, a gente depois pode colocar nos comentários os textos que a gente Sim, eu vou colocar na descrição. Esses textos são maravilhosos. Esses textos abrem os nossos olhos de tal forma que você fala assim, eu vou ler 1 Colossenses 13 a 23 todo dia durante uma semana. Você vai ver o quanto que Deus vai falar com você. O quanto Deus vai revelar sobre a Trindade, sobre Ele, o Filho e o Espírito Santo aqui. Sim, às vezes também tem até isso, né? Porque, tipo assim, na oração, a gente tá conversando com Deus. Mas a partir do momento que a gente pega o livro da capa preta e começa a ler, é Deus falando com a gente. E muitas das vezes as pessoas não querem ouvir Deus, quer falar, quer reclamar, quer pedir, quer inventar milhões de coisas. Mas ouvir. Isso aí, muito obrigado e até o próximo IAMcast. Valeu!